Você faz uso crônico ou está pensando em usar o tratamento mais comum para próstata aumentada, que é o chamado alfa-bloqueador, entre os representantes mais comuns, a doxazosina ou a tansulosina. Você quer saber quais são os efeitos a longo prazo dessas substâncias no seu corpo? Fica aqui comigo nesse vídeo até o final. Eu vou explicar tudo isso para vocês, quais são os efeitos, tanto maléficos quanto benéficos, do seu corpo. Eu sou o Dr. Mark Neumayer, eu sou urologista e com foco em doenças de próstata, aumento de próstata, câncer de próstata e cirurgias ultra minimamente invasivas. E algo muito comum é ter o aumento da próstata com o passar dos anos. Estima-se que até 70% dos homens vão desenvolver o aumento da próstata. E algumas estimativas são até essa frequência muito maior. E qual é o problema de uma próstata aumentada? Entender a anatomia. A próstata é um túnel, ou seja, a urina vai passar justamente no meio da próstata. E se ela cresce, ela pode obstruir esse canal. E veja, nem todas as próstatas precisam crescer para entupir esse canal, para obstruir o canal. Existem também próstatas pequenas que podem crescer apenas para dentro do canal da urina, obstruindo o fluxo da urina. O que isso vai trazer de consequência? Muitas consequências que vão afetar muito a sua qualidade de vida. Eu conheço gente que nem sabe que dorme mal por causa da próstata. Tem pessoas que acordam 2, 3, 4, até mais vezes à noite e acham que o problema é um sono superficial, falta de sono. Isso acontece. Tem muitos pacientes assim, outros já reconhecem realmente o problema da próstata. Então, quais são os sintomas de uma próstata aumentada? É ter um jato de urina fraco, ou seja, o jato já não é mais aquele jato que era antigamente. Porque se eu perguntar para você como é que está teu jato, eu tenho certeza que a maioria dos homens vão responder assim, não, tá super bom, tá bom. Mas não é mais o mesmo jato de antigamente. Isso é um jato fraco. Algumas pessoas desenvolvem aquela sensação de não ter esvaziado totalmente a bexiga. Parece que goteja no final da micção, então a cueca sempre molha, sempre fica com aquele cheiro, aquele odor mais forte. Tem pessoas que falam assim, cheiro de velho, né? A idade vai chegando para todos nós. Não é nenhum preconceito não, para todos nós, para mim, para você. Então aquele cheiro que você achava das pessoas mais antigas, pode ser que esteja acontecendo com você, justamente por causa disso. Depois aquele jato quebrado, né? O jato intermitente, também chamado jato em código Morse, urinando aos poucos, muitas vezes tendo que fazer força. E esses sintomas vão progredindo. Não precisa ter todos eles, né? Os sintomas começam com um, depois outro, e aí vai aumentando a frequência. Tem uns dias que você está melhor, outros dias você está pior. Isso tem fundamento. Os sintomas de próstata, eles são justamente assim. Uns dias você está bem, outros dias está pior, não está bem. Então, os sintomas de próstata, eles são oscilantes. Mas nem por isso você vai deixar de ter um problema. Eu vou explicar isso também mais para frente um pouco. E tem aquele sintoma que incomoda muita gente. Tanto o aumento da frequência urinária, você tem que ir mais vezes ao banheiro, como aquela sensação de ter que sair correndo para ir ao banheiro, chamada urgência miccional. Isso atrapalha muito e começa quando você está chegando em casa, né? Chega na garagem, aí tem que sair correndo para ir no banheiro. Ou abre uma torneira, abre o chuveiro, barulho de água. Começa por aí, mas tem algumas pessoas que começa a acontecer durante o dia. Algumas situações que podem ser até peculiares aqui. Como, por exemplo, no meio de uma reunião. Ou você está dando aula e tem que sair correndo, já pensou? É muito chato isso. Então, isso afeta a qualidade de vida e precisa ter tratamento. Para quem não trata, você está correndo o risco de entupir de vez, obstruir de vez o canal, causar uma retenção urinária aguda. Isso pode trazer sequelas para a tua bexiga e para os rins. A gente não vê mais isso tanto, mas antigamente era uma causa até mais frequente de falência dos rins, de ir para diálise. Então pode ser realmente bem grave. Mas o mais comum, o dia a dia, é afetar a qualidade de vida. As pessoas estão mais cansadas, você dorme fácil no sofá, você não sabe o que está acontecendo, mas você dorme fácil, você perde mais tempo no banheiro, você já não toma mais água, você começa a se limitar, começa a evitar convívio social por causa disso e nem sabe. E um dos tratamentos mais comuns é o alfa-bloqueador. Por que mais comum? Qual que é o objetivo de usar um alfa-bloqueador? Que é a doxazosina ou a tansulosina. Como a próstata é um canal e ela tem músculo, tá? A próstata tem músculo porque ela precisa contrair na hora da ejaculação. O alfa-bloqueador vai justamente relaxar a próstata. E relaxando a próstata, relaxando o túnel, ele vai abrir o canal. O túnel fica um pouco maior. E os efeitos, eles são logo nos primeiros dias. Não precisa esperar semanas nem meses para você já ver algum tipo de resultado. Só que aqui tem alguns pontos bem importantes. Porque esses medicamentos, eles são comprovadamente eficazes, comparado com placebo, né? Se você tomar uma pílula de farinha, 30% das pessoas melhoram. Mas usando esses alfa-bloqueadores,
70%, 80% das pessoas melhoram. Então, isso é um ponto bem importante, porque quando a gente fala de fitoterápicos, né, a gente está falando da Serena repens, do sal palmetto, né, da semente de abóbora, entre outras, urtica dioica. Todos esses fitoterápicos também foram comparados com placebo e muitos não foram mais eficazes do que o placebo. É a mesma coisa que você tentar ir de barco, sem bússola, sem nenhum instrumento daqui para Portugal. Vamos pegar 100 barcos e vamos ver quantos chegam a Portugal, sem bússola, sem nada. Agora, isso é chamado ao acaso, né? Você vai só se guiando por alguns pontos naturais, mas muitos não vão chegar. Agora, se você der uma bússola, né, mais barcos vão chegar, com certeza, a Portugal. E é esse tipo de comparação que a gente sempre tem que ter. Saber comparar, saber ter um objetivo final. Vamos ver quantos pacientes vão melhorar, vamos ver o quanto foi essa melhora, e assim nós comparamos placebo com medicamentos, ou placebo com fitoterápicos, né? Tomar uma pílula de farinha, a pessoa acha que está tomando alguma coisa, com uma intervenção. E esses estudos mostraram que justamente 70%, 80% das pessoas melhoram o questionário, melhora o fluxo da urina com alfa-bloqueadores. Só que essa melhora, ela é limitada. Ela não é uma melhora tão importante para a maioria dos homens, tá? Claro que você tem sempre aqueles 5% que melhoraram muito e você também tem aqueles 30% que não chegou a 5% que não melhoraram nada. Nesse caso, o alfa-bloqueador é 30% que não melhora os sintomas urinários. E além de ter um efeito limitado, ele também deve ser uso contínuo. Ele só vai controlar os teus sintomas. Também não vai fazer com que a próstata pare de crescer. Então a evolução da próstata ela vai continuar e pode chegar uma hora que o remédio pare de fazer efeito. Ou seja, porque o quadro piorou, a próstata continuou crescendo. Antigamente você só tinha basicamente duas opções, que era usar remédio ou fazer um procedimento cirúrgico, que era muito invasivo, muito agressivo, a raspagem, ou um procedimento aberto, que era a enucleação, né? Tirar parte da próstata com uma cirurgia por corte. Então existia uma distância muito grande entre medicamento e procedimento aqui. A maioria das pessoas ficavam nos medicamentos. E sempre surge aquela dúvida, né? Poxa, mas será que a longo prazo não vai ter consequências, né? Usando esse remédio, já que também não quero fazer cirurgia, não quero ter nenhum tipo de sequela sexual, né? Ou incontinência, não quero correr riscos de qualquer forma, né? Mexer no que está quieto, para quê? Eu prefiro usar remédio, nem que seja para a vida inteira, e vamos torcer que não progrida. Então, será que a longo prazo não tem algum efeito maléfico também? As consequências? Quais são essas consequências? Eu fiz uma revisão recente para trazer para vocês as melhores evidências. Então, vamos começar de uma parte relacionada à urologia, que é a parte sexual. Como os sintomas urinários, eles deterioram a função sexual, quanto mais graves os teus sintomas, quanto mais sintomas você tiver para urinar, maior a chance de você desenvolver disfunção erétil. Além da disfunção erétil, né, que está relacionada à ereção, você também pode ter uma disfunção ejaculatória, tanto com redução do volume ejaculatório, quanto com redução da força, né, da eliminação e chegar até realmente a não ter ejaculação. Então, os medicamentos, esses alfa-bloqueadores, eles poderiam melhorar a parte sexual. Agora, alguns deles, como a tansulosina, vão piorar a ejaculação. Em até 30% dos pacientes que usam tansulosina, por exemplo, você pode desenvolver uma anejaculação, que é a ausência da ejaculação. Você vai ter orgasmo, mas não vai ser um orgasmo seco. Você vai ter um clímax, mas esse clímax não vai ter nenhum tipo de eliminação. Entendeu? Mas tudo bem, parou de usar o remédio, isso pode voltar. Então, o primeiro efeito benéfico desses medicamentos é a melhora da ereção. Do ponto de vista urinário, nós já comentamos, e do ponto de vista de vasos sanguíneos, a parte cardiovascular, esses medicamentos, eles são benéficos para os vasos sanguíneos, eles melhoram a saúde do revestimento interno dos vasos a longo prazo, então nesse caso não vai ter consequências. Agora, o que pode então trazer de consequência? Para alguns pacientes, principalmente para aqueles que têm insuficiência cardíaca, ele pode sim piorar a insuficiência cardíaca, podendo até desenvolver em alguns estudos a insuficiência cardíaca quando usado de forma prolongada. E em relação à parte cognitiva, ou seja, da parte cerebral, de demência, vamos colocar assim, alguns estudos mostram também que os alfa-bloqueadores eles podem causar demência. Mas isso ainda está sendo muito debatido, tá? Então não tem ainda uma definição sobre isso. O que nós sabemos é que os alfa-bloqueadores, eles não vão progredir o quadro de uma próstata aumentada, eles controlam, para muitas pessoas isso é uma ótima estratégia, né? Controlar sintomas, melhorar a qualidade de vida até um certo ponto, e pode ser muito benéfico para outra parte. Ele pode baixar a pressão, para algumas pessoas baixa a pressão. Isso por um lado também é bom, tá, gente? Ele melhora o revestimento dos vasos e pode melhorar a parte sexual além da parte urinária. Então melhora a qualidade de vida como um todo. E eu não estou falando aqui dos efeitos adversos, tá? Eu já comentei aqui no outro ponto, no outro vídeo. Aqui eu quis comentar mais o efeito
crônico prolongado desse tipo de medicamento. Fora isso, não tem mais nada relacionado ao uso crônico. Daí são os efeitos adversos dos remédios, como, por exemplo, tontura, cansaço, algumas pessoas desenvolvem cansaço, a ausência de ejaculação, né, essa que eu falei do clímax seco, dor de cabeça. E para quem vai operar catarata também, é importante suspender o medicamento pelo menos 30 dias antes, conversar com o seu oftalmologista dizendo que você está tomando esse tipo de substância. Ele pode trazer complicações para quem vai operar a catarata. E para terminar, um ponto muito importante é que hoje nós temos outra opção além dos medicamentos, que é fazer um procedimento ultra minimamente invasivo, que ao invés de você fazer um procedimento pode trazer sequela, mais invasivo, esse tipo de procedimento menos agressivo estaria aqui no meio termo, sendo definitivo, que livra você do medicamento e melhora muito mais, é muito mais eficaz do que o próprio remédio. E são os chamados SMISTs, que seria o Urolift, o Itin e o Rezum. Hoje no Brasil, a gente só tem o Itin e o Rezum, o Urolift já saiu do mercado, e o Rezum tem excelentes resultados. Então, se você quiser saber mais a respeito dessa técnica, tem mais vídeos aqui no meu canal. Aproveite e já se inscreva para receber as atualizações. Dê o seu like no vídeo, isso ajuda bastante. Ou ajude outras pessoas também que fazem uso desse tipo de remédio. Enviem esses vídeos, compartilhem. Ou também comente aqui. Eu faço questão de responder a todos vocês. Isso ajuda muito a trazer assuntos para eu debater no próximo vídeo. Outra opção é você me seguir no Instagram, no @dr.markneumeier. Lá eu tenho mais de 500 posts falando sobre próstata aumentada, câncer de próstata. Eu tenho certeza, assim como eu já ajudei muita gente, pode ajudar você também. Então, obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.